dia para quem veio, bom dia para quem ainda vai chegar, bom dia para quem vai chegar, chega logo, bom dia para quem está em casa, acompanhando essa manhã, o Senhor do nosso Deus, é santo, santo, santo nosso Deus, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós nos rendemos, nos prostramos diante da grandeza do amor do nosso Deus, que é maravilhoso. Vamos contar dessa Bíblia, a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo, Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Está com a sua Bíblia, abre para a gente lê junto. Tem em casa, pega lá a Bíblia. Você vai beber um pouquinho, corre lá, pega a sua Bíblia. Vamos juntos ler a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler o texto, eu queria que os irmãos acompanhassem 2 Timóteo, capítulo 1. Vai ler os versículos 3 a 5. 3 versículos só aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 1, 3 a 5. Paulo diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. Vou ler mais uma vez, mas bem curtinho, só para a gente entender algumas coisas aqui. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Eu queria usar esse texto essa manhã, foi o primeiro que veio na minha mente. Quando eu pensei em família, eu lembrei desse texto, porque parece que quebra assim, uns paradigmas aqui, quando a gente lê esse texto. Paulo aqui estava perto da sua morte, eram os últimos anos de vida dele, últimos dias ou meses, não sei, mas eu sei que era bem perto. Porque ele estava preso de novo, né, e depois dessa prisão ele não saiu mais, ele foi condenado, né, ele foi executado. Fala que ele, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler toda essa carta, mas é uma das cartas assim que eu mais li. Não sei porquê, mas eu acho que quando eu leio de novo, é uma carta que fala tanto com a gente, eu não gosto tão assim, porque parece que Paulo estava, naqueles últimos momentos dele ali, ele estava realmente entendendo, né, tudo que tinha acontecido na vida dele, tudo que ia acontecer, ele estava muito consciente de tudo que ele tinha feito, de tudo que ele tinha aberto mão, as pessoas que estavam com ele, as pessoas que não tinham abandonado, entendia perfeitamente como que funcionava o reino de Deus. Interessante que no decorrer da carta, ele fala assim, todos me abandonaram, né? Paulo estava sozinho na prisão. Somente Lucas ia ter com ele de vez em quando, para consolar, para conversar, perguntar se precisava de alguma coisa. Ele estava sozinho, abandonado na prisão. E isso para ele trazia tristeza, mas ao mesmo tempo ele se lembrava das coisas que ele tinha passado e vivido. Ele se alegrava, naquilo, naquela esperança que ele tinha. Ele fala, que eu bati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu bati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E é interessante no versículo 3, que ele fala que dou graças a Deus, que desde os meus antepassados, a quem, eu desde os meus antepassados eu sirvo. É interessante que nós entendemos e vemos na vida de Paulo uma conversão. Ele era perseguidor da igreja e virou perseguido. Mas é interessante que ele fala desde os meus antepassados, porque ele foi instruído, ele foi levado, e sempre
instruído mesmo, colocado no caminho, que era um caminho de adoração a Deus. Nesse texto a gente vê uma ligação entre o judaísmo e o cristianismo. Não tem como nós entendermos o cristianismo se nós deixarmos de lado o judaísmo. Por quê? Porque nós nascemos, o cristianismo nasceu de onde? Desse judaísmo, desse tempo que eles adoravam já a Deus. E a promessa do Messias era para esse povo, que esperava realmente, né, a vinda desse Messias. E para Paulo, chegou, porque ele conheceu a Cristo. Mas ele não dispensa, não despreza nada daquilo que lhe foi ensinado pelos seus pais. Por quê? Porque desde criança ele foi ensinado a adorar e bendizer o nome de Deus. Quando ele fala desses meus antepassados, ele foi instruído. Né? E a gente lembra do texto, né? Ensina a criança o caminho que deve andar. Esse texto ele não fala sobre conversão. Né? Não é assim, ó, você ensina ali a criança, você leva a criança para a igreja, e você garantir a salvação dela. Não. Mas esse texto fala, se você ensina a criança o caminho que ela tem que andar, de honestidade, de trabalho, é assim que ela vai viver para sempre. Por quê? Porque é o que ela aprende com os pais, é o que ela vai colocar em prática na vida dela. Nós vemos hoje tanta disfuncionalidade no mundo, né, nas casas, nas famílias, porque parece que não tem esse consenso em como ensinar. Você olha para a história das pessoas, você vê uma pessoa problemática, você vai olhar a história familiar dela, você vê a história familiar, leva ela a não ter fundamento e saber como viver. Você consegue alinhar isso. Né? Esse texto para a gente essa manhã tem que nós pensássemos nesse ponto. Né? Como que nós somos influenciados pela nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos tios, daqueles que nós convivíamos quando nós éramos crianças. Que impacto isso teve na nossa vida? Eu tive o privilégio de nascer numa igreja evangélica, né? Cresci, meu pai era evangélico, meu avô era evangélico, né? E havia uma história disso na minha família. Mas muitos de nós não tivemos esse privilégio, essa oportunidade. Nós vemos uma família muitas vezes disfuncional, toda bagunçada. Mesmo assim, nós somos atingidos, né? Nós somos conquistados pelo amor de Deus que nos atraiu, nos trouxe para o reino dele. Nos trouxe para o reino dele. E isso faz uma diferença. Por quê? Porque às vezes a gente olha para trás na nossa vida e fala, nossa, quanta coisa errada que eu fiz, eu precisava ter feito diferente. Mas, graças a Deus, porque hoje eu posso olhar para a minha vida e posso ver que Deus me transformou. Deus me transformou. Isso às vezes causa uma dificuldade naquele que cresce na igreja a vida toda. Mas, nossa, mas a vida inteira eu fiz tão certinho, fiz tudo certinho, tudo bonitinho, obedeci meus pais. Em que momento houve a transformação na minha vida? Que momento houve essa transformação? Isso é importante nós entendermos. Que momento na minha vida houve uma transformação? Eu lembro disso comigo, né? Quando adolescente, na minha igreja, o pastor já falou da conversão dele aqui. Né? E eu lembro disso, né, no culto onde eu estava, que a palavra falava justamente sobre isso, né, sobre a vida de ser certinho. Você vive tão certinho, tão arrumadinho, né, você não faz coisa errada, você não mente para os pais, você não cola na prova. Mas parece que quando você faz isso, esperando uma recompensa, eu faço tudo certinho, eu quero agora, eu sou digno, né, de algo bom, porque eu faço tudo certinho. Aí parece que naquele momento caiu a ficha, eu falei, não, eu faço tudo certinho, não. Eu faço as coisas esperando algo para mim. Esperando os meus pais ficarem felizes pelas minhas notas, esperando as pessoas se orgulharem de ser meu amigo, ó, aquele cara lá, gente boa. Parece que é isso, vai enchendo o coração dele de orgulho, e parece que é aquela visão de que eu faço as coisas certas, é para eu ganhar, é para eu merecer, porque eu mereço, porque eu preciso que as pessoas me reconheçam. A gente começa a entender a origem do pecado em nós. E a necessidade que nós temos de esvaziarmos essa vontade, desses desejos, entender o que nos motiva a agir e a viver. É o preço que Jesus pagou na cruz pelos nossos pecados. Nos dá a oportunidade de vivermos bem. Eu faço bem, não porque eu sou bonzinho. Eu faço bem porque eu sou, o tempo todo, levado a fazer o bem. Porque eu fico com vergonha quando eu não faço. E Deus me amou de tal maneira. Ele se entregou completamente por mim. Continuando esse texto, a gente vê uma outra quebra de paradigma nesse texto. Que às vezes as pessoas falam só dos pais, né? Porque o seu pai, e aqui Paulo fala sobre a mãe
e sobre a avó. Um tempo, né, onde as mulheres eram assim, completamente deixadas de lado. A gente vê que Paulo olha para Timóteo e vê que a influência positiva na vida dele foi da mãe e foi da avó. E a gente vê, entendo isso hoje também, porque assim, o humor da casa não é o do pai. O humor da casa é o da mãe. Todo mundo que é casado, tem filho, já percebeu isso? Se a mãe estiver feliz, estiver tranquila, a paz reina dentro de casa. Se a mãe estiver nervosa, se a mãe estiver apavorada, o negócio descamba dentro de casa. E é uma realidade, né? A criar de casa é o da mãe, né? Ela que controla essa coisa dentro de casa. Né? O marido já chega tranquilo em casa, oi meu bem, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, entra, você vai nesse cara. Você vê que a mulher já está nervosa, você já nem olha muito direto, você já fica mais tranquilo, porque o negócio pode pegar fogo em um momento. Né? E os filhos refletem isso. E por isso é importante, né, que nós temos, né, de pensar isso como família. Né, do exemplo que o pai precisa dar de autoridade, de respeito, mas que a mãe precisa dar de completa submissão à vontade de Deus. De entrega, né, de coração, necessidade que tem, de ter aquele coração voltado para Deus, né, deixar de lado a raiva, deixar de lado a amargura, deixar de lado a ira, para que o seu lar funcione e tenha oportunidade das crianças que crescem ali, naquele ambiente, serem completamente abençoadas e transformadas e entender a salvação de Jesus através da presença da mãe. Nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos que não deixa ninguém de fora. Não deixa ninguém de fora. Às vezes, quando a gente quer ler a Bíblia com um olhar machista, a gente encontra espaço para isso. Se você quiser ler a Bíblia com um olhar feminista, você encontra espaço para isso, mas não é assim que é para nós lermos a Bíblia. Para nós lermos a Bíblia com o olhar do Espírito Santo de Deus, que traz harmonia para dentro da nossa casa. É isso que nós precisamos, né, a cada dia. Pensar nisso, né? Como tem sido a harmonia na minha casa. Aquilo que eu tenho aprendido tem transformado a minha vida. Aquilo que eu tenho aprendido, eu tenho colocado em prática. Aquilo que eu tenho aprendido tem feito diferença na minha vida? Ou simplesmente eu tenho aprendido e ocupado lugar na minha mente, mas não tem descido no meu coração e feito diferença. Precisamos todos os momentos, meus irmãos, todos os dias. Falei todos os dias, todos os momentos de verdade, porque durante o dia a gente tem tanta variação. Agora estou feliz, agora estou triste, agora estou tranquilo, agora estou nervoso. O tempo todo. Que isso? Vamos ser mais constantes. Constantes. E a gente só consegue ser constante quando a gente consegue entender em quem nós temos que ir. Sabendo que Deus é poderoso para guardar a nossa vida. Tem muitas coisas que a gente não sabe, né? Nós vamos cantar isso daqui a pouco. O hino, a certeza do crente, que começa com dúvida, e é todas as estrofes têm dúvida. Eu não sei por que isso, eu não sei por que aquilo, eu não sei por que aquilo outro. Mas uma coisa eu sei. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso, que Ele guarda a minha vida. Ele guarda a minha vida. Interessante lá em João, né, quando ele vai falando para os filhinhos, para os jovens, mas ele fala para os filhinhos, conhece que sabe que Deus os ama. Esse é o princípio. Eu preciso saber que Deus me ama. E tudo que acontece na minha vida tem um propósito, está debaixo desse amor. Desse amor. Mesmo que naquele momento eu não entendo, porque eu estou passando por aquela dificuldade. Eu preciso saber, eu estou passando por aquela dificuldade. E Deus me ama e vai me guardar aquela dificuldade e vai estar comigo. E isso eu preciso saber, levar comigo o tempo todo. Deus me ama. Independente daquela situação difícil que eu estou passando. É difícil passar, é difícil. Mas Deus me ama. Ele está comigo. A gente vê Paulo aqui falando, né? Olha, todos me abandonaram. Somente Lucas vem aqui de vez em quando me ajudar e ver se está precisando de alguma coisa. Mas eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Eu já estou vendo aquilo que Deus preparou para mim. Para mim. E olha, quando ele olhava com os olhares carnais, nos nossos olhares físicos, ele via o quê? Condenação, ele via a
assassinado, ele seria assassinado, ele seria morto ali, ele foi condenado, né? Ele seria realmente morto, ele foi morto. Era isso que os olhos dele viam. Mas ele olhava e os olhos não paravam naquilo, ele via além daquilo, que era aquilo que Deus tinha preparado, guardado para ele. E nessa manhã nós vamos orar para isso, né? O que nós temos aprendido com os nossos pais, né? Com os nossos antepassados. Tem feito diferença na nossa vida para nós amarmos mais a Deus? Ou aquilo que nós aprendemos, nós precisamos de verdade deixar para trás, porque era completamente contrário do que Deus queria para a minha vida. Isso é muito diferente, né? Se aquilo que eu aprendi, eu preciso realmente guardar e levar para a minha vida, ou se aquilo que eu aprendi, eu preciso transformar e melhorar para a minha vida. É assim que eu falo, às vezes as meninas em casa ficam bravas com alguma coisa, mas já pode ir a casa de vocês. Vocês olham para o que funcionou na casa, aqui na nossa casa, e levam para vocês. Aquilo que vocês acharam que está errado, que não funcionou, conserta. Conserta. Essa oportunidade que nós temos. Nós somos seres pensantes. E às vezes eu estou dirigindo e eu vejo meu pai dirigindo. Essa coisa que eu ficava com ele de fazer, hoje eu faço assim, automaticamente. Como que a gente funciona desse jeito, como que a gente leva as coisas assim. Nós somos, um reflexo daquilo que nós fomos criados, das coisas boas, que nós ouvimos e aprendemos dos nossos pais, né? Como diz a palavra de Deus, que nos contaram os nossos pais, nós não vamos encobrir. Aquilo que Deus tem falado e falou para os nossos pais, para os avós, para toda a nossa família, e eles nos contaram. Nós vamos continuar contando essa história. Mas aquilo que nos fez mal, nós vamos transformar. Que Deus nos dá essa oportunidade. Transformar. Essa é a diferença entre aquele que é escravo do pecado e aquele que foi liberto. Aquele que é escravo não tem opção. Ele vive debaixo da escravidão do pecado. Para nós não. Nós somos libertos do pecado. Pecamos muitas vezes. Mas nós temos a oportunidade de falar não e de recomeçar. Essa é a grande diferença. Não que nós somos certinhos, não que nós somos merecedores. Quanto mais certinho e achar que você é merecedor, mais pecador você é. Porque você está se orgulhando daquilo que você acha que você é. O nosso padrão não é o outro. O nosso padrão é Cristo. É fácil ser melhor que o outro. O outro, o outro rouba, o outro faz isso, desonesto, trata mal as pessoas. Eu não sou assim. Mas quando eu olho para Cristo, que é o meu padrão, eu olho para Jesus e falo, nossa, como eu preciso melhorar? Como que eu preciso me transformar? O nosso padrão aumenta. Aí quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos quão significante nós somos. Como o nosso valor é tão pequeno. Aí vem aquela vontade de ser transformado, de viver melhor, de nos parecermos como cristão, pequeno isso, e se parecer mais a Jesus. Nunca de pé, vamos orar, vamos sentar o Senhor. Eu não sei de nada, mas eu sei que Ele me ama, que Ele me sustenta, que Ele está comigo em todos os momentos, independente de todos me abandonarem. Deus está comigo. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa manhã. Linda manhã, Deus, o Senhor criou. Dia lindo, Deus. Quando nós olhamos para esse dia tão lindo, Pai, nós não conseguimos resistir. Nós damos glórias ao Teu nome, Pai, pela criação. Nós te adoramos, Pai, nessa manhã. Nós temos o privilégio de conhecer o Senhor. O Senhor, Deus, nos conhece. O Senhor nos liberta, nos libertou e nos liberta a cada dia. Nós queremos, Deus, como livres que somos, vivermos para te adorar, Deus. Possamos, ó Deus, nos presenciar, tirar de nós, Deus, tudo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, Deus. Nosso pecado, Deus, nosso orgulho, Pai. Tirar de nós, ó Deus, aqueles sentimentos ruins, aquelas coisas que aprendemos que nos fazem mal. Caminharmos, Deus, com os nossos olhos fixos no Senhor, Pai. Limpa o nosso coração, Deus, mais uma vez nessa manhã. Nos faz, Deus, mais parecidos com Jesus, Pai. Que mora no nosso coração, Pai. Que o Espírito Santo possa sempre dirigir as nossas atitudes, Deus. Refrear nossa língua, Pai. Nos fazer, ó Deus, dignos de estar diante da tua presença. Limpa o nosso coração, Pai. Fica conosco. Recebe os nossos louvores nessa manhã, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Sentar-se aqui do crente.
porque de Deus o amor a mim se revelou. Porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, que estou bem certo, que é poderoso para dar a voz do meu tesouro, até o dia final. Sei o modo como agiu Espírito eterno, e o dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei que tenho crido, que estou bem certo, que é poderoso para dar a voz do meu tesouro, até o dia final. Sei o que não é destinado a mim. Se nós louvarmos dias vem até na vida o fim. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo, é poderoso para dar a voz do meu tesouro, até o dia final. Sei se ainda longe está, ou muito perto vem, a hora em que Jesus virá, na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo, é poderoso para dar a voz do meu tesouro, até o dia final. Até o dia final, Deus guardará. É isso que precisa saber. Não preocupa com coisas difíceis. Às vezes a gente fica tão preocupado, quando que Jesus vem, aos sinais dos tempos. Saiba que Deus te ama. Ele cuida de você. Cuida de você. Isso basta. Para de complicar a vida. Nem seja completamente dependente desse amor de Deus. Seja completamente dependente. Ele cuida, ele guarda, ele está conosco. Todos os dias. Não é assim que Jesus falou? Eis que estou convosco quando? Todos os dias. Até quando? Até. Até. Por que está consumação? Não? Porque na consumação nós já vamos estar com Ele. Não é mais isso que está com a gente. Está sempre. É para forever. É para sempre com Jesus. Está sempre com Jesus, uma vez com Ele. Está sempre com Ele. Tem desfrutado o amor de Deus. Quem? Eu e a minha casa. Nós precisamos ter essa autoridade lá de Josué. Eu não sei de vocês, mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. O amor de Deus, você e sua casa, deixa Jesus ser o meio pão em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer. Vem estudar o amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus para o bem entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar.
Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e glorificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, vamos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. O amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição. Confiando Deus, Ele não estará. Ele separará. O amor de Cristo, eu estou vencendo, ninguém pode me tirar. Enganos deles separos, em coisas do presente, todo caminho, em talvez, em altura, em profundidade. Em qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Em qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo.
nós agradecemos a Deus por podermos participar do culto de forma presencial ou então de forma online. Agradecemos porque Ele tem derramado sobre cada um de nós as suas mais infinitas e belas bênçãos. Agradecemos porque Ele cuida dos seus amados e Ele também ouve as orações de seus amados. Nossa cidade, desde o dia de ontem, anotou 140 pessoas que estão aflitas neste momento. São 39 com resultado, infelizmente, positivo para a Covid. São 39 pessoas, são famílias que estão angustiadas e mais 101 pessoas que estão aguardando resultados, estão em monitoramento. São famílias, são almas, são pessoas que estão aflitas nas incertezas que esta pandemia traz. Serei curado rapidamente como os demais já foram? Temos um número grande de curados, graças ao bom Deus. Mas serei ou não? Cabe à igreja que tem no seu coração a certeza de que quem monitora a nossa alma é Deus, quem dá as bênçãos é o Senhor. Cabe à igreja orar, interceder por essas pessoas que estão aflitas, por essas pessoas que estão confusas, pelas pessoas nesse Brasil todo que estão enlutadas, que muitas vezes não têm esperança alguma, estão desorientadas. Vamos orar, irmãos, silenciosamente, rogando a Deus que derrame a bênção da paz no coração para cada um deles. A bênção de saber que existe um poder maior, que é o nosso Deus, que ampara cada um deles. E vamos também orar por aqueles que estão na frente desta batalha. Não apenas a área da saúde, nós temos visto que outras pessoas, aqueles que trabalham na terra, e se não trabalharem na terra, nós não teremos comida. Enfim, é um exército tão grande de pessoas que não podem fazer o isolamento, porque amam o seu próximo, porque estão ali ganhando o seu pão de cada dia. Em terceiro lugar, como temos feito, orar por aqueles que desobedecem às regras, que desobedecem às normas de precaução, não dando importância à sua própria saúde e nem à saúde do próximo. E ai daquele que cobrar o uso da máscara. Vamos então, nesses 3 motivos de oração, interceder junto a Deus nesse momento. Por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão em incerteza, por aqueles que trabalham e precisam trabalhar, e por aqueles que estão desobedecendo de maneira contínua tudo aquilo que é aconselhado para este momento, digamos assim, um momento ímpar na vida de cada um de nós. Depois de alguns momentos de oração silenciosa, eu peço ao diácono Rogério que ore nesse instante pelas pessoas que sofrem, o desenvolvimento da tecnologia e por esses que desobedecem às regras.
nós, guardando entre nós, preocupados, nós, o mesmo, então, seja cada um, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ó Senhor, nós também agradecemos pelo remédio, pelo medicamento, pela tecnologia, pela experiência do médico, pelos equipamentos, pela aparelhagem dos hospitais. Tudo isso tem contribuído bastante no combate a essa pandemia. Nós agradecemos, louvamos, nós sabemos que tudo isso é misericórdia sua, seu amor a Deus, sendo derramado pelo pecador, por aquele que não quiser, por nós que conhecemos, a nós que conhecemos também. Obrigado, Senhor. Louvamos também, Senhor, nossa convite também ao amor a Deus. Aqueles que por algum motivo não têm respeitado os espíritos da escola, que têm transgredido qualquer norma, qualquer regra, e nós tentamos também que o Senhor possa, de alguma forma, conter isso, surpreende tudo, através da tua misericórdia e do teu amor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós teremos um motivo muito grato em nossos corações de celebrarmos o batismo infantil. Isso vai nos levar anos atrás, quando nós batizamos os nossos próprios filhos. Quando aqui estivemos na frente da igreja e respondemos algumas perguntas do pastor, e depois, quando saímos para a rua, fomos apontados como igreja que não mudou nada, continua batizando como os católicos romanos fazem. Não é assim? Os demais que se dizem evangélicos ficam dizendo, olha lá, não mudou muita coisa, continua. Mas não entendem o que significa o batismo para a igreja reformada, para a igreja que saiu da reforma protestante, a igreja que teve o raciocínio totalmente bíblico. Não entende e falam que vocês não podem batizar crianças porque a criança não tem pecado, vocês não podem batizar criança porque é um sacramento, vocês não podem batizar crianças porque ela não entende nada e o batismo é para remover pecados, e ficam dizendo e apontando para nós, é porque não compreendem o que significa. Por isso que são, de uma certa maneira, falam do que não conhecem. Deveriam conhecer. E cabe a nós ensinar o que significa realmente o batismo. Nós somos uma igreja que crê em apenas 2 sacramentos: o batismo e a Santa Ceia. Nós não seguimos 7 sacramentos, como a outra igreja a que vem da Idade Média crê. São 7 sacramentos onde os seguidores daquela religião não conseguem cumprir os 7. Porque tem o sacramento do casamento, e quem é sacerdote não pode casar. E quem é ordenado, cumpre o sacramento da ordenação, não pode cumprir o sacramento do casamento. Então, é impossível para o seguidor ali seguir os 7 sacramentos dotados no meio da Idade Média, que não estão nas Escrituras Sagradas. Sacramentos são santos sinais daquilo que Cristo faz dentro de nós, dentro da nossa alma. São rituais que nos fazem lembrar de Jesus. Por isso que o batismo, quando ministrado a adolescentes, jovens, adultos, ele é sacramento. Porque ali ele vai compreender que aquela água não salva, mas quem salva é Cristo dentro do seu coração. E a pessoa só vai buscar
o batismo porque já foi salvo. Quando eu celebro o batismo para pessoas já adolescentes para cima, eu pergunto: você crê que esta água não salva, mas significa, ilustra o que Jesus fez no seu coração? Sim? Sim. Então eu te batizo. Porque a água não tem poder de salvar ninguém. Seja com muita água no rio, com muita água em piscina, ou pouca água, ela é o símbolo do lavar regenerador do Espírito Santo em Cristo Jesus dentro de nós. Mas no batismo infantil não. Não é um sacramento, mas sim é um momento de pacto. É um pacto espiritual que os pais fazem com Deus, onde toda a comunidade presente participa como testemunha. É por isso que nós não temos padrinhos. Porque na falta da mãe e do pai, automaticamente são os avós, depois os tios. Então não precisa. Nós temos testemunhas, 2 tipos de testemunhas. O primeiro tipo é a igreja reunida, porque é uma cerimônia pública. E a segunda testemunha, que jamais falha, é o próprio Senhor Jesus. Então, para que eu devo apresentar meus filhos ao batismo? A resposta é simples. Para que ele conviva espiritualmente comigo também. Mas eu dividi em outras 3 respostas. Ele convive comigo. Salmo 127, versículo 3, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Herança do Senhor. Nós temos falado há algum tempo aqui sobre herança. Herança não é aquilo que eu trabalhei para ter. Herança é aquilo que meu pai trabalhou para deixar quando ele falecesse. Herança é o que eu vou deixar para os meus filhos, no caso a minha Bíblia. Né? Por isso que pedem que eu estude mais o Antigo Testamento do que o Novo, né? Porque a Sara gosta do Novo e o Mateus gosta do Antigo. Então eles vão dividir pelo jeito. E o Mateus está perdendo porque eu tenho mais anotações no Novo. Bom, é aquilo que o pai conquistou, é aquilo que o pai suou, é aquilo que o pai sangrou para ter, a mãe junto, colaborando, o pilar da casa. Então, depois que morre, aí sim vem a herança, não é assim? Por isso que o filho pródigo, quando pediu a parte da herança, ele em outras palavras, disse: pai, você para mim morreu. Não. O texto fala que herança do Senhor. Primeira coisa, os nossos filhos pertencem a Deus. São filhos dele. E ele colocou nas nossas mãos para cuidarmos daquilo que é dele. Herança do Senhor são os filhos. Eles são irmãos nossos em Cristo Jesus. Herança do Senhor são os filhos. Jesus depois disse que dos tais é o reino dos céus. É o que está escrito ali na Bíblia que nós separamos hoje. Que das crianças, não impeçam que elas cheguem até mim, porque delas é o reino dos céus. E uma outra maneira de Jesus usar a infantilidade foi quando para Nicodemos, um homem já passando dos seus 60 anos, ele disse: importa-vos nascer de novo. E esta é a linguagem que sempre usamos, nascer de novo. Nós não passamos de crianças, e não devemos passar de crianças diante de Deus, dependendo dele para tudo. Para dormir, para comer, para sermos limpos, para sermos guiados. E Deus tem promessas para essas crianças. Mostra que quando o carcereiro de Filipos ia se matar, praticar o suicídio, porque o terremoto abriu as portas e Paulo estava ali com seu companheiro de pregações, ele falou: não faça isso. Aí ele disse: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crê e será salvo tu e tua casa. Levou Paulo para sua casa,
cuidou das feridas de Paulo, ele foi batizado e seus filhos também. Para quê? Para que batizamos as crianças? Vamos ver o texto de Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Primeiro, ele está falando dos pais. Nós, pais, precisamos ter passado pelo batismo, termos passado pela conversão, para então trazer os nossos filhos ao batismo. Nós, pais, precisamos ter, em primeiro lugar, a conversão totalmente acontecida no nosso coração. Uma mudança radical do nosso pensamento. Pensamento mundano deixado para trás. E agora sim, para a glorificação de Deus. Primeiro o homem e a mulher precisam crer. Precisam ter passado pelo novo nascimento. Para então apresentar seus filhos ao batismo. E ele usa a linguagem da circuncisão. Uma marca que era colocada nos filhos dos judeus a partir de Abraão, uma marca para mostrar que com aquela marca, com a carne do prepúcio que era retirada, com a pele que era retirada, marcava que a descendência seria abençoada. E nós sabemos hoje que isso acontece para evitar enfermidades. Deus não apenas colocou uma marca física, espiritual, mas como para um povo que ia andar no deserto, ele garante para esse povo que o órgão reprodutor não sofreria as enfermidades. E hoje a ciência nos mostra que tanto o masculino quanto o feminino, a incidência de câncer nos órgãos reprodutores é muito menor. Como Deus era sábio, é sábio. Como Ele entende, como Ele quer preservar as nossas gerações. E teve o lado espiritual, sim, que é a confiança em Deus, fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da igreja do Senhor. É por isso que nós batizamos, para selarmos o nosso compromisso com Deus, de ensinar os nossos filhos o caminho correto. O texto que foi lembrado hoje foi Provérbios 22:6. Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quem escreveu isso? Salomão. Salomão, quando seu pai estava morrendo, o que ele recebeu de seu pai? É a mensagem de domingo, do segundo domingo de agosto agora, 2 domingos atrás, no culto da noite. Quem lembra? Tu, meu filho, conhece o Deus de teu pai. Davi disse isso para Salomão e colocou de uma maneira muito poderosa: tu, meu filho meu, conhece o Deus de teu pai. Tem um relacionamento íntimo com o Deus de teu pai. Então você será abençoado, e daí vem uma sequência de bênçãos e de alertas. Então nós temos aqui que Salomão, já com uma idade avançada, depois de ter abandonado o Deus de seu pai, casado ou feito acordos com 1000 mulheres, e daí então ele faz postes ídolos, faz templos para os seus deuses pagãos, ele abandona uma parte da sua vida a firmeza que seu pai Davi tinha espiritualmente falando, mas agora no final ele diz assim:
Ensina a criança. Eu fui ensinado quando criança e agora eu não vou me desviar dele. E Deus dá a Salomão o privilégio de escrever 3 dos 39 livros do Antigo Testamento: Provérbios, Eclesiastes e Cantares, falando sobre relacionamento familiar em Cantares. E aqui ele fala: isto aconteceu comigo. Embora eu tenha me desviado do caminho, isso aconteceu. Agora já eu sou do Senhor, eu não saio daqui. O que me chama a atenção é o verbo usado no hebraico para ensinar. Hanuk, que abrasileirando a pronúncia seria, ele estaria dizendo assim: Hanuk, seu filho. O que era Hanukar? Hanukar é uma expressão brasileira, tá? Hanukar. Hanukar era aquilo que a parteira fazia imediatamente após cortar o cordão umbilical, entregava para uma mulher. Esta mulher levava a criança, lavava a criança, colocava ela de ponta cabeça e pingava óleo no céu da boca da criança. O que acontece quando nós temos alguma coisa no céu da boca? Quem tem renite como eu sabe muito bem como isso é terrível. Fica coçando com a língua, né? Faça. Cocem o céu da boca com a língua. Esse é o primeiro movimento de sucção. A criança aprendia a sugar o leite da mãe. E depois que colocava o óleo no céu da boca da criança, levava a criança para a mãe, imediatamente o leite vinha. Porque a criança começava a sugar, a exercitar os seus músculos da boca para que isso acontecesse, para que a criança pudesse sugar o leite. Então ele está dizendo: provoque na criança o querer conhecer a Deus. Hanuk. Faça com que ela, tendo um movimento meio que desesperador, venha a desfrutar do leite que vai descer da mãe. E assim ela se alimentava e parava de chorar. Hanuk. Ensina. Nós batizamos para que as crianças sejam introduzidas, tenham um sinal do pacto de Deus com os pais. Os pais vão ensinar a criança no caminho certo. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Deuteronômio 4, versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e os farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Outro texto falando de avô. Né? E farás a saber a teus filhos e os filhos dos teus filhos. Nós selamos um compromisso com Deus. Nós vimos que nossos filhos são herança do Senhor, são nossos irmãos, e Ele nos deu os filhos para sermos os mordomos de Deus, cuidando daquela alma, daquele espírito que está agora começando a viver aqui na terra. Ensina a criança. Não te esqueças dos compromissos de Deus com a sua família, não te esqueças dos compromissos seus com Deus, no momento da sua pública profissão de fé e batismo, e passe isso aos seus filhos. E aqui está o sinal. A água não vai salvar criança nenhuma do inferno. Como a igreja medieval ainda fala, que se não for batizada, ela vai direto para o inferno. Se for batizada, ela terá um lugar no limbus infantus, berçário do purgatório. Não vai salvar a criança. Mas a água do batismo é o selo do compromisso dos pais com Deus, de ensinar a criança no caminho que ela deve andar e ter certeza absoluta de que Deus fará a parte dele no pacto. Não deixará que ela se desvie. Não deixará que ela se perca.
Por isso que quem tem filhos que saíram de casa, abandonaram, mas foram batizados e instruídos na causa do Senhor, no amor por Cristo, não se desespere, ele volta. Porque aquele que fez a promessa não mente, ele cumpre. Deuteronômio, capítulo 6. Nós lemos Deuteronômio 4, o nosso compromisso para com Deus. E agora Deuteronômio 6. Por que se não usa o Novo Testamento? Porque o batismo veio substituir a circuncisão. E agora as meninas podem participar desse ritual, que não tinha como circuncidar as meninas ao 8º dia, segundo o Antigo Testamento. Por isso houve a transição e a substituição. Mas as regras, os princípios continuam os mesmos, porque Deus não falha. Foi Ele quem inspirou o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por isso que só existe uma palavra de Deus, que é constituída desses 66 livros. Deuteronômio 6, versículos 4 a 7. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, lugar onde as emoções nascem, de toda a tua alma. Nosso pensamento, alma aqui, está substituindo a palavra mente. E de toda a tua força, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas exige de nós uma força, atividades físicas. Eu tenho que me dedicar a isso. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, farão com que as tuas emoções nasçam da maneira certa. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Inculcar, modelar, formar. A consciência ela não nasce voz de Deus, mas ela se transforma num instrumento de Deus quando essa consciência é alimentada de maneira correta. É por isso que tem pessoas que não têm problema de consciência, fazem o que bem entendem e não têm problema de consciência. Por isso que uns comem carne de porco e faz mal, e outros se comerem, aí sim faz mal. Uns comem isso, uns fazem assim, porque a consciência é moldada pelo nosso meio ambiente, onde nós estamos. E aqui, Deus, através de Moisés, fala: inculque, modele, forme o pensamento de seu filho. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Por quê? Aliás, para que batizamos crianças? Para iniciá-las os mistérios da Bíblia. Que para nós adultos que já recebemos o Espírito do Senhor, os mistérios foram desvendados. Já não existe mais mistério bíblico, a não ser aquilo que Deus guardou para a sua própria autoridade, quando vai ser o fim do mundo e outras coisas que diz Deuteronômio 29. Mas as reveladas servem para nós e nossos filhos, diz Deuteronômio 29, para selarmos a iniciação de nossos filhos no caminho do Senhor, onde dia após dia vamos tirando os mistérios da mente da criança, ensinando passo a passo quem é o Senhor Jesus. Participamos do batismo para assinar um compromisso espiritual com Deus. É o segundo motivo. Nós assumimos o compromisso espiritual. Senhor, com esta água eu estou selando o meu compromisso contigo. Eu vou ensinar meu filho no caminho que deve andar. E vou ter fé que o Senhor não o permitirá que quando velho ele se desvie desse caminho. O pacto, em terceiro lugar, é algo que se faz na frente da comunidade, conforme o texto de Deuteronômio 6 nós lemos.
Tu inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, andando pelo caminho. Ou seja, que as pessoas que estão ao redor vejam que você está instruindo seu filho, sua filha, no caminho do Senhor. É algo público. E as pessoas que estão aqui no culto de hoje não são fiscais. Não são fiscais para ver se o Samuel e a Thalita vão ensinar o pequeno Rafael no caminho do Senhor. Não são fiscais. São auxiliares. São auxiliares dos pais. São auxiliares. Quando nós saímos de Castro, lá no Paraná, e fomos para o estado de São Paulo, retornando, no nosso caso, para o estado de São Paulo, nós fomos para uma cidade muito pequena, chamada Águas de Santa Bárbara. Uma cidade de turismo medicinal, por causa de suas águas, assim como São Lourenço, Águas de Santa Bárbara. E fazendo aquelas caminhadas, né? A Sara ainda estava lá dentro, da Elisa, né? Fazendo aquelas caminhadas, passei em frente à escola, uma cidade de 4.000 habitantes, a escola era única. E no muro estava pichado assim: a geração que nos critica é a geração que nos criou. Terrível. A geração que nos critica é a geração que nos criou. O Rio Grande do Sul tem uma máxima, tem um dito, né? Um dito popular que diz assim: os pampas nós emprestamos dos nossos filhos. Os pampas, as terras, não são nossas, são dos nossos filhos. Nós emprestamos deles. O batismo infantil não é um sacramento, como o sacramento do batismo do adulto, mas é o selo da promessa dos pais, de que vão ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E tenha certeza absoluta que esta criança será também orientada pelo próprio Deus. Tenha certeza absoluta que se elas saírem, elas retornam. Notaram que o pai do filho pródigo não foi atrás e nem trancou o filho? Então vai, filho. Eu imagino que depois que o filho virou a curva da estrada, ele entrou no quarto e chorou, como qualquer um pai iria chorar, mas ele tinha certeza absoluta de que Deus o faria voltar. Ele foi para quebrar a cara, como dizem por aí. Ele foi para se decepcionar com as coisas do mundo e retornou a sua sã consciência lá no meio do chiqueiro, querendo comer as bolotas dos porcos, quando ele diz: pequei contra o céu e diante de ti. Vou para a casa do meu pai. Chegando lá, ele falou a mesma coisa. Deus permite muitas vezes que deixem recados para nós, os nossos filhos. Eu creio nisso. Por mais que esteja lá fora, por mais que tenha acontecido alguma coisa, por mais que tenha morrido fora do aprisco do Senhor, fora desse aprisco da igreja visível, muitos acabam deixando na sua própria Bíblia o recado: eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Deus conhece a igreja invisível. Deus conhece a igreja invisível, aquela que nós não vemos. Ele conhece onde nascem os sentimentos de cada um de nós. Nós vamos entoar agora um hino, cuja melodia é bem conhecida da igreja, mas a letra é uma letra especial. É uma letra feita pela professora Zilá Rodrigues Benevenuto, que quando na nossa primeira vez eu estive aqui em Santa Rita, ela veio e deu uma aula de escola dominical sobre música na igreja. Isso é coisa lá no final do milênio passado, em 99 ela veio. Mas mostrando esta letra, que o batismo
que significa o resumo nessas 3 estrofes. Mostra o resumo daquilo que é o batismo infantil para a igreja reformada. Enquanto nós só vamos cantar a primeira estrofe. Enquanto nós cantamos essa primeira estrofe, eu peço que os pais tragam o Rafael aqui à frente. Que é isso aí? Senhor, com nossos filhos, viemos te louvar. Pedimos que tua bênção proteja o nosso lar, que seja a nossa vida o exemplo que conduz as meigas criancinhas bem perto de Jesus. Cantaremos o restante durante a cerimônia. Thalita, se eu chamar você de Rebeca, não fique bravo, tá? Eu olhei para trás e vi a Rebeca chegando. Eu falei, Luá, a Thalita chegou. Daí a Thalita olhou para trás e falou, não, é a Rebeca. Eu quase casei você com o marido dela. São parecidas, são gêmeas. É tão bom quando os 2 pais estão aqui. É tão bom quanto os 2 pais amam ao Senhor. É tão bom quando os 2 pais respondem sim às perguntas que eu vou fazer. Não apenas agora, como meio de cerimônia, mas com a vida. É tão bom. Porque se um cair, o outro levanta. Ai daquele que estiver só. É tão bom quando o casal unido, primeiro por Cristo e depois como marido e mulher, ensinam seus filhos no caminho correto. Se desdobram para ensinar. Então, Samuel e Thalita, as primeiras perguntas é para que vocês testemunhem à igreja que vocês acreditam. Daqui a pouco eu falo com você, tá bom? Tá assim, ó. Samuel e Thalita, vocês acreditam que existe um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que em Cristo Jesus está a salvação de suas almas? Sim. Samuel e Thalita, vocês acreditam que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Deus à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a esta palavra, e que seus usos e costumes de vida devem ser orientados pela Bíblia, sim? Vocês prometem que continuarão fazendo uso da palavra de Deus para a edificação própria de vocês? Vocês se confessam que foram concebidos em pecado e por natureza são incapazes de cumprir a lei de Deus, inclinados antes a amar e a fazer o que esta lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos e palavras? Vocês confessam ainda, sinceramente arrependidos de seus pecados, e que farão uso dos meios de graça, estudo da Bíblia, oração e comunhão dos santos, para o crescimento espiritual de vocês e da família? Thalita e Samuel,
Vocês prometem que, se Deus for servido, conservar a vida de Rafael até a idade própria, educá-lo na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na santa religião ensinada nas Escrituras Sagradas? Samuel e Talita, vocês prometem caminhar com Rafael pelo santo caminho da cruz, servindo-lhe de exemplo de piedade e empregar todos os esforços para livrá-lo das más companhias e dos maus exemplos. Prometem ensinar-lhe a Bíblia e a trazê-lo com vocês à igreja regularmente, ensinando a adorar o Senhor com reverência e a estimar os demais irmãos da fé? Aqui ou na outra igreja, né, onde vocês estão. Eu tenho que perguntar, mas eu sei que vocês fazem. Prometem orar com ele, orar por ele e dar-lhe instrução no conhecimento da fé em Cristo, para que sozinho um dia venha ele a publicar a sua fé no Salvador Jesus. Vamos cantar, irmãos, a segunda estrofe do hino. Com a palavra viva, possamos nós fazer os filhos tão queridos a Cristo conhecer, e com os familiares queremos te adorar, de mãos entrelaçadas, dar graças pelo lar. Não faz parte do batismo infantil, mas faz parte da precaução. Samuel e Talita, vocês ouviram a mensagem em que fala que o batismo é um pacto, é um acordo, é um contrato com Deus. O contrato diz que vocês ensinarão o Rafael, como tem ensinado Lucas, a caminhar os caminhos do Senhor. E diz nesse contrato que vocês guardam no coração a promessa de Deus, de que Deus dará também instrução a ele, não permitindo que ele se desvie do caminho. Vocês acreditam que esta água não salva, mas ela é selo desse pacto com Deus que vocês fizeram? Vocês acreditam que um dia, tanto Rafael quanto Lucas virão sozinhos à frente da igreja para confessar o amor por Jesus? Então, Rafael, na certeza de que o Espírito Santo há de iluminar seus pais, ensinar seus pais a ensiná-lo no caminho certo, crente de que você um dia virá sozinho publicar o seu amor por Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu posso tirar o braço daqui? Posso? Você deixa? Ganhei o sorriso. Igreja de Cristo, participante desta cerimônia, vocês prometem auxiliar os pais no ensinar da criança no caminho certo, em viver a vida cristã também, para que ela venha a amar cada um de vocês como irmãos em Cristo, sim? Vamos em pé entoar a última estrofe desse belo hino.
de união com o Senhor, e a igreja congregada ajude a instruir os nossos pequeninos a sempre te servir. Eu não posso, de forma alguma, tirar esse privilégio do avô. Eu não posso tirar o privilégio de ver que a sua filha está fazendo o que eles fizeram quando ela era desse tamanho, um pouquinho maior. E que esta herança espiritual está sendo passada de geração a geração. Eu sei que vai dar um nó, eu sei o que é isso. Mas fique tranquilo. Eu peço ao avô Agenor que ore, rogando a Deus sabedoria para vocês. Do mesmo jeito que estão cuidando do Lucas, cuidar do Rafael. Oremos, igreja. Senhor Deus amado e querido Pai, nós te amamos. E bendizendo o teu santo nome, porque o Senhor, na infinita misericórdia, nos deu teu Filho, nosso Jesus Cristo, para nos justificarmos diante de ti. Senhor Deus, nessa fé é que nós oramos, pedindo, Senhor Deus, sabedoria para minha filha, para o meu genro, Samuel, que possa, Senhor Deus, criar os seus filhos com a maior sabedoria, temendo a Deus. Essa é a maior sabedoria. Que eles possam, Senhor Deus, glorificar seu santo nome, porque eles temem e amam a Ti. Que assim seja, Senhor Deus, sempre. E os pais dedicados na formação cristã desses meus netinhos, especialmente agora o Rafael, que está recebendo o primeiro sacramento de sua vida, que é o batismo. Mostrando, Senhor Deus, a nossa fé, e que assim seja também para outras gerações, em nome de Jesus. Amém. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, permaneça no coração de Samuel, de Talita, de Lucas, do Rafael e de cada um de nós. Que esta graça, que este amor e que esta companhia do Espírito nos leve a crer que todos aqueles que foram selados por Ti estão eternamente salvos por Ti. Dá-nos, Senhor, sabedoria para ensinarmos, ajudarmos os pais a criar seus filhos no caminho correto, que nenhum de nós seja escândalo na criação das crianças da nossa igreja. Para a Tua honra e glória, Senhor, abençoa cada um que está presente nesse culto. Amém. Amém. Queiram sentar-se. Oh, coisa difícil, não pode abraçar, não pode beijar. É muito difícil uma coisa dessa.